Ok, agora estamos gravando, né? Vamos fazer uma oração a Deus. Eu pedir a Deus que o Espírito Santo nos dirija mais uma vez. Amado Deus, eterno Pai, Senhor meu Deus, primeiramente te agradeço por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez, com esta turma, com esta classe, onde nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da administração eclesiástica. Que teu Espírito Santo venha nos dirigir, nos dar inteligência, sabedoria, para poder passar para eles, ó Pai, aquilo que eles necessitam entender sobre esta matéria, para que eles possam ser também aprovados no final deste curso. Em o nome de Jesus. Amém. A apostila de vocês aí, né, a qual creio eu que todo mundo já recebeu essa apostila, né? Essa expectativa. Falando sobre a apostila, eu vou usar alguns livros, né? Que é necessário para que a gente possa fazer um complemento, né? Vamos dizer assim, e também poder explicar de outras formas e outras visões essa questão da administração. Eu não sei, temos alguém que é formado em administração aqui, ou que já fez curso, já trabalhou como gerente de loja na área administrativa? Ok. Ok. Olhando a apostila de vocês, né? Se você ver, ela é totalmente diferente, tá? Ela é de páginas azul, né? No índice de vocês aí, nós temos aí o conceito geral de administração, né? Depois nós vemos a origem. Depois nós entramos na questão da administração eclesiástica, né? Funções principais do administradores, né? Que são as pessoas que administram. Depois nós vamos nas funções principais da administração. Depois uma cláusula que é, vamos dizer assim, importantíssimo, né? É a questão aonde muitas pessoas batem cabeça, né? E principalmente líderes, tá? E também todos os membros da igreja também têm um pouquinho de dificuldade, né? É aquilo que chamamos de saber administrar o tempo, tá? Vai ser lá na página 19, praticamente na terceira para a quarta aula nós vamos entrar. Como administrar o meu tempo, né? A apostila de vocês apresenta aí uma estrutura teológica, tá? Depois nós vamos ver os mitos, né, sobre a administração do tempo. Depois nós vamos ver as razões para a administração do tempo. Depois os ladrões, né, e economizadores de tempo. E depois temos aí umas dicas, né, para se economizar o tempo. E depois como fazer uma reunião criativa, tá? Tudo isso nós vamos ver. Vamos tentar ser da forma mais simples, prática, para que todo mundo entenda e todos saiam entendendo, né, essa matéria que é de suma importância para você que trabalha em algum setor da igreja, né? Como você faz para administrar, como que você faz para poder levar isso para frente, né, de uma forma que vai, né, abranger a todos. Vamos então. Pastor, eu cheguei, tá? Tá bom. Pastor, eu cheguei, tá? Tá ok. Já tá aqui, né? Ok. Cheguei chegando. No final da aula eu faço a chamada, porque eu tô com a lista ainda antiga, né? Então eu faço a chamada de todos vocês, que aí dá tempo de todo mundo entrar, ok? Mas o que eu já vi, como a Cristiana, o Elvis, o Glei, que já dei, né? A Ana Bernardino tá aqui também, tá? Então, daqui a pouco a gente já faz e a gente já adentra já essa questão. Como eu disse desde o início, tá? Onde vocês chegaram agora, essa aula, né?
Como eu só tenho 7 anos de pastorado, gente, ok? Tem 7 anos que eu sou pastor, né? Tá? Eu tomo conta de uma igreja evangélica Vale da Bênção, ok? E uma das áreas mais tenebrosas, né, de se trabalhar dentro de uma igreja chama-se área administrativa, né? Vamos dizer assim, é uma área que dá trabalho, né, para se fazer, não é difícil de se fazer, mas dá muito trabalho, né? E é uma área que requer muito da pessoa que trabalha, porque vamos dizer assim, é a pessoa mais questionada, vamos dizer assim, né? A pessoa que sofre mais questões quando se trata de uma área administrativa, principalmente de uma igreja, ok? Olhando aí, como eu estava dizendo, eu vou lançar mão de 3 livros, tá? Eu vou postar os livros hoje, depois da aula, para vocês, a capa de cada livro, que caso você queira adquirir os livros, você fique à vontade, não é obrigatório, tá? É simplesmente para ampliar o material que você tem, o seu conhecimento, e você poder fazer uma pesquisa mais ampla sobre essa questão de administração ou planejamento, né? Que, no caso, um dos livros que eu vou usar hoje, ele fala sobre o planejamento estratégico, tá? Para igrejas, né? Que talvez algum de vocês deve ter, com Josué Campanha. É um dos brasileiros, um dos melhores escritores nessa, né? Não é o melhor, mas é um dos melhores, né, escritores na língua portuguesa sobre questão de planejamento e administração. Olhando, então, a apostila a qual nos é proposto nesta noite, para nós podermos falar sobre o assunto, né? Na página de número 5, que já começa na número 5, né, a escrita, porque a número 4 é um índice, depois nós vemos a número 5. Tá aí, então, a apostila de administração, que, no caso, gira em torno de 4 coisas. Primeiro, organizar. Organizar. Primeira coisa que nós devemos ter, né, organização, tá? Vamos dizer assim, precisamos de organizar. Precisamos planejar. Ou planejamos e organizamos os nossos planos, tá? É necessário, se você trabalha numa área administrativa, você precisa planejar, você precisa organizar, né? Você precisa depois controlar e depois você precisa liderar, né? São 3 questões de que um líder precisa ter para poder ele ser um bom gestor. Ele precisa ter planejamento, ele precisa ter organização, ele precisa ter o autocontrole e depois ele será a questão de liderar, tá? Então, todo bom gestor, ele tem essas 3 características, né, vamos dizer assim, ou as 4, né? Porque toda pessoa que trabalha dentro de um ministério, dentro de uma empresa, seja lá o que for, né, ele precisa ter planos, ele precisa organizar os planos, ele precisa controlar, né, tanto o seu jeito, né, e até a forma de como ele vai aplicar cada coisa que ele planejou e organizou. Então, ele precisa ter autocontrole de como ele vai aplicar aquilo dentro da sua empresa ou dentro da igreja, tá? Quarta coisa é a liderança, ok? Então, essas 3 coisas giram em torno de volta de uma liderança, tá? Todo líder ele precisa ter planos, tá? Todo líder ele precisa ser organizado, todo líder ele precisa ser controlado, tá? São 3 características, e aí a quarta é a questão da liderar ou liderança, né? Que a pessoa precisa ter, ok? Vocês, creio que todos vocês são cristãos, todos vocês têm um pastor, né? Ou alguns dos alunos são até pastores, né? Tomam conta de igreja. E uma coisa que a igreja requer, né, que as pessoas chegam e perguntam, e sempre vão perguntar. Então, se você não trabalhou ou se vai trabalhar nessa área, que é uma área gestiva de administração, primeira coisa que eles vão querer saber, qual é o seu plano, né? A segunda coisa
Então, para você apresentar o seu plano, você precisa ser uma pessoa que tenha organização, né? Terceira coisa, você precisa ter o controle, tá? E a quarta coisa, você tem que ter um pouco de liderança para você poder executar todo o seu planejamento, tá? Ou seja, em outras palavras, né? Tá? Eu não quero citar nomes de igreja nenhuma, que não é o meu intuito, mas quero te mostrar, e também no meu intuito não é confrontar o pastor que você frequenta, não é isso. Meu intuito é mostrar como que funciona, né? E te dar uma ideia de como que se faz esse tipo de trabalho e de como que se decorre, ok? Então, quero deixar isso bem claro desde o início, né? Porque chegando lá na frente você pode detectar algumas coisas e a gente não está aqui para esse tipo de assunto, tá? Então, eu só quero lhe mostrar como que funciona. Então, todo líder, todo pastor, todo administrador, toda pessoa que ele trabalha da área gestiva de uma igreja, né, de uma administração, ele precisa ter planos, ele precisa ser organizado, ele precisa controlar e ele precisa liderar. Sejam bem-vindos, tá? Então, olhando aí a apostila de vocês aí agora, logo embaixo dessas duas setas, né? Que é uma seta azul, uma amarela, e os 4 quadrinhos verde, roxo, amarelo meio pardo, né? E um azul, né? Que são as palavras para planejar, organizar, controlar e liderar. Então, lembre-se disso todos vocês, né? Sempre que você for apresentar algum tipo de trabalho, ok? Quer seja na sua escola, quer seja em qualquer lugar que você trabalhe. Primeiro, planejamento. Esse planejamento tem que ter uma organização. Tendo uma organização, nós precisamos ter um autocontrole, tá? De ambas as partes. Depois, a questão do liderar. Então, são 4 coisinhas que a gente precisa ter para a gente poder exercer uma boa, ou começar a tentar exercer uma boa administração, tá bom? O conceito geral de administração, tá? Na apostila de vocês, na página 5 aí, tá escrito aí, o termo administração, ele vem do latim, tá? Direção, tendência para ministro, né? Subordinação ou obediência, tá bom? Então, toda pessoa, né? Tá aí que o termo administração vem do latim, então é praticamente direção, tendência, subordinação ou obediência, tá? Obediência. O desempenho de tarefas de direção dos assuntos de um grupo, tá? Então, quando fazemos isso aqui, nós temos que ter isso em mente. Se você deseja, né, ser um administrador, tá? Quer seja no seu trabalho, quer seja na sua na escola, quer seja, né, aonde o setor que você trabalhar. Número 1, planejar, organizar, controlar e aí liderar, tá? Que no caso, no conceito latim, é praticamente uma subordinação, que no caso é obediência, tá bom? Obediência, né? E aí designa o desempenho das tarefas de direção dos assuntos de um grupo, né? Geralmente o líder, então, é ele que vai direcionar essas tarefas, é ele que vai fazer esse planejamento junto com o grupo, dividir as tarefas, ou seja, fazer uma organização no meio do grupo, né? Ter o controle da situação e aí colocar tudo em prática. Segunda coisa que nós entendemos, né? Que o conceito de administração ele é bastante amplo, tá? Mas em todas as definições existem 2 palavras-chave, né? Que é o gerenciamento e a organização, ok? Seja lá qual for a pessoa, se ele deseja formar na área de administração, né? Se você for procurar uma faculdade, fazer um curso administrativo, tá? Empresarial. Número 1, você precisa entender de gerenciamento. Número 2, você precisa ser uma pessoa altamente organizada. Organização, tá?
Porque as pessoas, quando vai vir ver o seu trabalho, eles querem ver se você, primeiro, é uma pessoa organizada. Segundo, se você tem planos. Terceiro, se você sabe realmente gerenciar. Quarto, se você tem controle da situação, independente da situação que surge, ou dos números que vão aparecer, ou dos problemas que vão surgir. Então, como você é o gestor administrativo, você tem que ter o controle dessa toda situação. Amém? Estou falando muito rápido, gente? Não. Ok. Não. Então, isso pode ser comprovado nas palavras dos estudiosos, da Stoner e Finner, né? Os quais ensinam que a administração é o processo de planejar. Olha só, aqui já está uma das chaves. A administração, tá? É o processo de planejar. Planejar. Então, tudo começa na questão do planejamento, tá? Tudo começa nessa questão, planejamento. Se você quer ser o gestor de alguma coisa, né, vamos supor que você chegue o seu pastor te convide para você ser o tesoureiro da igreja, né? Que é uma das áreas que dá mais pano para manga e que dá dor de cabeça, porque mexe com números, mexe com dinheiro de todo mundo que entra, com dízimo, com oferta, com tudo aquilo. Você, então, tem que fazer aquela organização de fazer os pagamentos, pagar as contas, fazer tudo isso. Então, primeira coisa, você precisa ter um planejamento. Como que eu vou executar a minha missão? Como que eu vou fazer isso funcionar? Como que eu vou pegar, por exemplo, né? Como nós todos somos cristãos, então vou usar mais a questão da igreja, tá? Para que fique um pouquinho mais claro. Como que eu pego uma igreja que começou no vermelho e com um ano eu vou tirar desse vermelho, pagando todas as contas em dias e pagando os débitos atrasados? Então, tudo isso a gente precisa de um planejamento, tá? A gente precisa de uma estrutura, de uma organização, a gente precisa de o controle, né, daquilo que entra, daquilo que sai, daquilo que pode ser usado, daquilo que sobra, porque no final das contas, se você conseguir pagar todas as contas, pagar tudo que em dia e ainda fazer sobrar, então você foi além das expectativas de todas as pessoas naquela igreja e até mesmo do seu pastor. Ok? Então, tudo começa numa questão de planejamento, né? Planejamento. Já eu falo para vocês como eu comecei, vocês vão ter uma ideia do que aconteceu. Como eu vou contar uma experiência própria, ok? Então, é o processo de planejar, organizar, liderar e controlar. São processos, tá? Então, o trabalho dos membros da organização é de usar todos os recursos disponíveis da organização para alcançar o objetivo definido. Ou seja, quando você vai trabalhar em algum setor, tá? Quer seja ele de aula, quer seja ele administrativo, quer seja ele qual a área que for, né? Primeiro, você precisa olhar amplamente tudo aquilo que você pode utilizar, a tudo aquilo que você tem nas suas mãos para poder fazer funcionar aquilo que foi proposto para você. E aí, quando você faz aquela visão ampla de tudo que você tem, então você pega tudo aquilo e começa a destrinchar as coisas para você ver aonde é que está exatamente o erro, ok? Porque uma das coisas mais difíceis é quando você vai assumir uma área administrativa, alguém passar ela bem. Geralmente, é raro, tá? O líder sucessivo, ele pegar algo sem nenhum erro. Sempre existe alguma coisa que precisa ser colocada no lugar. Sempre existe uma coisa que precisa ser consertada. Sempre existe alguma coisa que precisa ser mudada, né? E aí, o novo líder, a nova pessoa que vai entrar no setor administrativo, né, no gestor, ele precisa estudar, então, ou sentar, né, com várias igrejas têm, outras não têm, a questão da diretoria para saber como que está a situação. Então, se você trabalha numa área administrativa da sua igreja, procure sempre saber como está a situação e o que o seu líder realmente está fazendo. Quais são os planos? Quais são os projetos, né? O que ele tem em mente? Como nós vamos investir? Como nós vamos trabalhar? Como nós vamos reter? Como nós vamos salvar o dinheiro na conta no Savings Account, né? Como nós vamos fazer tudo isso? Então, isso é todo o trabalho de um administrador, tá? De um gestor na área administrativa, ok? Então, no segundo parágrafo aí da sua apostila, né? Administração
é uma ciência social que está relacionada a todas as atividades que envolvem planejamento, organização, direção e controle. Ok? São 4 coisinhas que você precisa ter para você se organizar e fazer uma boa gestão. Ok? Seja lá qual, né? Se você é membro, se você é missionário, se você é pastor, se você é cantor, seja lá o que você for, você precisa, no mínimo, saber administrar a sua vida. Nós vamos falar sobre isso hoje já, um pouquinho, tá? Sobre como administrar a vida e como trabalhar essa questão, né, que Deus colocou praticamente sobre Adão, tá bom? Aí, olhando, então, no segundo parágrafo da página 5 de vocês, a tarefa de administração é de interpretar os objetivos propostos pela organização e transformá-lo em ação, ok? Aquilo que eu estava dizendo. Você tem que ver quais são os planos, quais são os projetos, para que você possa colocar tudo isso em ação. Como que eu vou executar isso agora? Agora que eu sei dos planos, agora que eu sei do projeto, agora que eu sei do objetivo, agora eu sei do que realmente o meu líder quer investir, então agora eu preciso desenvolver, eu preciso organizar, que o plano eu já tenho o que é dele, eu preciso colocar isso em ordem e colocar em ação. Como eu vou executar este plano? Ok? Algum de vocês tem companhia? Mãe, se você quiser comer, só me chama, O tá? Elvis tem companhia, né? Mas alguém tem companhia? Ok, a irmã que também tem. A Gláucia, né? Ok, então, uma coisa é certa. Vocês sempre estão observando tudo que entra e tudo que sai. Vocês sempre estão guardando as notas, né? É um ato simples de guardar as notas e fazer o controle de entrada e saída. E fazer o controle gestivo. E aí você sempre, quando você tem uma companhia, você tem uma meta a atingir, né? Todos vocês têm uma meta a atingir, toda a companhia, né? Ela pretende crescer, né? E ao tentar crescer, ela vai tentar fazer algumas coisas gestivas até mesmo dentro da empresa para que a empresa possa andar para frente e poder alcançar o objetivo e lá na frente ela dar muito mais lucro do que dá hoje, né? Então, toda essa questão de administração, tá? Talvez muitos de vocês não saibam, né? Talvez o pastor deve saber, a igreja, quando é registrada, quando você vai ao banco abrir a conta de uma igreja aqui nos Estados Unidos, né? Praticamente em Boston, tá? Eles não abrem como uma igreja, eles abrem como business, ok? Eles abrem como business administrativo, ok? Quando se abre, então, uma conta de uma igreja, tá? Todo mundo pensa, né, que realmente a conta da igreja, não. Quando você vai ao banco, eles não se falam igreja, eles falam um business administrativo, tá? Como é que eu dizer? No caso, seria um business que é isento de impostos, tá? No Proof Organization. Esse seria o nome, No Proof Organization, ok? Então, quando você vai abrir, na questão gestiva, administrativa da igreja, você vai ao banco, eles vão falar assim, então a sua organização é No Proof Organization, né, que é praticamente isento de taxas, né? E aí você abre, então, como business, tá? E o nome da igreja vem certinho no cheque, mas lá na conta no banco, né, quando se faz o depósito, quando você liga para o banco, ou quando você vai resolver algo, né, ele pergunta qual o nome dos seus business. É isso que eles perguntam. Olhando, então, essa tarefa, né, de interpretar objetivos, transformá-los em ação organizacional por meio de planejamento, organização, direção e controle de todos os esforços realizados em todas as áreas e em todos os níveis da organização, a fim de alcançar tais objetivos de maneira mais adequada à situação. E aí, no terceiro parágrafo da folha de vocês, né? Terceiro parágrafo da folha de vocês vai dizer sobre a administração já foi chamada de arte de fazer as coisas através de pessoas, né? Porque, querendo ou não, na área administrativa da igreja, você tem que mexer com pessoas também, né? E muitas pessoas, dependendo do tamanho da igreja, ok?
Então, esta definição, ela foi dada por Mary Park Follett. A administração é essencial em toda a cooperação organizada e a igreja se enquadra nessa questão, né, que é a administração através de pessoas, né? Porque quando você administra uma empresa, os donos da empresa, ele mexe direto com a conta, ele mexe direto com tudo que entra, com os pagamentos, tudo que sai, né, tudo que vai ser pago. Então, o dono ele tem tudo aquilo ali em suas mãos, né? Paga seus funcionários, fechou o mês, aí vê se o balanço ficou positivo, negativo, né? Se ficou negativo, ele vai reaver uma situação para que possa fechar negativo e recuperar aquilo que ele perdeu no mês anterior. A igreja, além de fazer todo esse balanço, ele tem ainda que mexer com as pessoas, ok? Então, tem algo a mais, né? Que, no caso, a igreja ela enquadra nessa definição, ok? Que é mexer com pessoas ou administrar. Oi? Ou administrar através de pessoas. É a ação, tá? De dirigir um bom andamento do propósito estabelecido. Creio eu, né? Como vocês são frequentadores de igreja, são pastores de igreja, número 1, tem que ter um propósito. Propósito, ok? Até para a oração tem que ter propósito, né? Quando a gente vai orar, a gente tem um propósito, a gente tem um objetivo, ok? Quando a gente vai na casa de alguém, nós temos um propósito, nós temos um objetivo. Quando a gente vai fazer algo, né, fora, né, um evangelismo, seja lá o que for, todo mundo tem um propósito, tá? Um objetivo, né, de evangelizar e ganhar almas, tá? Então, na questão gestiva da igreja, administrativa da igreja, a igreja ela sempre precisa de um propósito, né? Ok? Propósito estabelecido. Qual é a nossa meta, né? Por exemplo, eu vou citar uma igreja que eu tive ministrando alguns domingos atrás à noite, né? Eles tinham um propósito durante o mês inteiro, né? O propósito deles era oração em pleno domingo de culto. Nosso propósito é orar. Por quê? Pelas famílias, né? Pelas pessoas. E eu fui ministrar, e eles me deram um tema sobre oração, né? Quero que pregue sobre oração, ministre sobre oração, ok? Fechado. E a gente vai para cumprir uma ordem que foi dada, né? Então, toda igreja, ela precisa disso, de um propósito, né? Vamos fazer uma campanha de oração, tá? Mas qual o objetivo? Qual o propósito? Né? Vamos fazer isso. Qual o objetivo? Qual o propósito? Então, a igreja ela se enquadra na questão de pessoas e toda a igreja precisa-se de um propósito, tá? Em nosso caso, como igreja, né, o pastor, o presbítero, ele tem que acompanhar os objetivos propostos, né, pela igreja e transformá-los, tá? Em transformá-los, ou seja, acho que quando você chega, né, eu tenho um pastor aí que está conosco aqui, quando você chega de frente a uma igreja, né, a igreja tem um propósito, a igreja tem um objetivo, a igreja tem uma ambição, né? Eu acho que toda igreja hoje está lutando para ter o prédio próprio, vamos dizer assim, né? Toda igreja quer ter o seu próprio prédio, toda igreja quer ter o seu próprio local, toda igreja quer sair fora do aluguel. Então, vamos dizer que isso seria um propósito. Então, os pastores, os presbíteros, né? Eles vão ter que pegar este propósito, que seria um propósito da massa da igreja, né? Lembrando que o pastor também tem um propósito, né? Que talvez seja um propósito que Deus colocou no coração. Então, ele tem que juntar essas coisas, colocar na balança e fazer um planejamento, ou seja, colocar em ação o propósito através de um planejamento, tá? Ou seja, a igreja tem um propósito, como eu estava dizendo, de comprar o prédio. Então, nós vamos desenvolver um planejamento de como nós vamos arrecadar esse recurso, né? Para poder alcançar este objetivo. Vou citar um exemplo, permita-me citar um exemplo pessoal, né? Como eu tenho 7 anos de pastor somente, tá? Eu conversei com o pastor Prates hoje, né? Eu disse a ele, falei assim, olha, quem deveria dar essa aula é o senhor, porque o senhor tem mais de 30 anos de experiência, né? Comecei a remar ontem, né? E então é uma área que eu tenho aprendido muito e vou dizer para você como é que a gente faz aqui em Boston, como é que eu tenho feito, né? Porque
uns 7 anos de igreja. Não falo isso para me vangloriar, o pastor Pérez já esteve aqui, né? Hoje eu tenho, né, em nossa posse da Vale da Bênção, um dos maiores prédios do South Shore de igreja, ok? Um prédio hoje, vamos supor que caberia 500 cadeiras tranquilamente, fora as outras salas de festa, salão de festa, fora a escola dominical, berçário, departamento infantil, e a cozinha, secretaria, escritório, tudo isso, né? Então, Deus me deu esse privilégio, né, de ter, foi Deus quem me deu, né? E aí, como é que nós fizemos, né? A gente tinha esse propósito, a gente tinha esse plano. O nosso plano, né, era de conseguir um prédio, tá? Número 1, colocamos o joelho no chão. Pedimos a Deus, por quê? Lembre-se, Deus é o dono de todas riquezas, tá? Efésios, capítulo 3, né? Ele é o dono de toda a riqueza, ok? Né? Paulo nos afirma por 2 vezes que ele é o dono, né? De glória em glória, ele é o dono do ouro, ele é o dono da prata, né? E ele dá a quem quer, né? Ele vê o coração, vê o objetivo, é por isso que eu estou dizendo desde o início. Tudo precisa de um objetivo, de um propósito, tá? Então, Deus, quando vai olhar para o seu coração, ele quer saber o que você vai fazer com aquilo que você pede, tá? De que forma você vai administrar aquilo que ele coloca na sua mão, tá bom? Então, quando saímos de Fall River, viemos para o Weymouth. De Weymouth ficamos 4 anos, né? Foi aonde o reitor de vocês trabalhou comigo, né? Por 6 meses na igreja. Ele me deu várias, vamos dizer assim, me deu uma aula, né? Entende? De como fazer um pastor gestivo em várias áreas, né? E aí eu aprendi muita coisa. Depois de 4 anos, tá? O que nós fizemos? Nós tínhamos um objetivo. O objetivo era o quê? Ter um local maior, tá? Porque estávamos satisfeitos com o que tínhamos, mas depois de 2 anos já não cabia, já não estava cabendo. Quando chegou a pandemia, nós fazíamos 3 cultos, quando abriu, né? Era 3 cultos com a igreja cheia. Então, nós resolvemos colocar primeiro o joelho no chão. Segundo, colocar a mão na massa. O que nós fizemos? Aquilo que os brasileiros gostam de fazer. Vendemos marmitas durante os sábados, né? Para poder chegar ao valor que nós precisávamos, tá? E aí, depois de um certo tempo orando a Deus, né? Pedindo a Deus que Deus abrisse essa porta, nós, de 15 em 15 dias, fazíamos uma marmita e esse dinheiro não era mexido. Ele só era mexido na seguinte questão. Se aparecesse alguém, por exemplo, na pandemia, várias pessoas estavam com o aluguel atrasado, nós fomos lá e quitamos o aluguel, né, dessa pessoa, colocamos em dia. Ou alguém que estava necessitado, né, que tive situações de pessoas presas, então a gente usava esse dinheiro para poder gerar ou gestar para esse lado e fazer funcionar as coisas. Quando então as coisas se colocou no lugar, nós mantemos as marmitas, né, fazendo marmitas de 15 em 15 dias, e nós alcançamos, né, um certo tipo de valor, tá? E aí eu disse para Deus, nós temos tanto e eu preciso de um prédio, né? Olhamos vários prédios, muita gente ficou alegre porque quando você é o responsável, né, de organizar, planejar, controlar e liderar, você tem que tomar o cuidado para não ser levado pela emoção, tá? Emoção. Porque quando a massa vê que nós alcançamos algo, né? Todo mundo coloca primeiro a emoção. Conseguimos, né? E a emoção toma conta e conseguimos um local, mas não era o local que Deus tinha preparado. E se eu tivesse ido pela emoção de algumas pessoas, eu teria assinado o contrato e teria falido ali. Então, o líder, ele tem que ser espiritual. Não é que ele não é emocional. Ele é emocional. Mas em algumas situações de decisões, no seu planejamento, na sua organização, no seu controlar, na sua liderança, você tem que ter contigo também a fé e o lado espiritual contigo. Porque se você deixar levar pela emoção, você pode romper tudo por causa da emoção do povo, tá? Não que o povo não saiba, mas o povo, quando ouve o líder, eles esperam, e eu disse, vamos esperar que Deus vai fazer algo. Quando deu
bem no meio do inverno, tá? Depois da pandemia de 2020 para 2021, eu tinha um prédio, só para você ter ideia, eu tinha um prédio de 1.000 square feet. Deus me deu um prédio de 11.000 square feet, através da oração, tá? Oração e trabalho, ok? Depois vocês podem... depois eu vou pedir ele, eu vou postar um vídeo do nosso prédio aqui para vocês verem no grupo do WhatsApp de vocês, né? Para vocês conhecer o trabalho da igreja qual eu realizo aqui. Então, Deus nos deu um prédio de 11.000 square feet, 10.000 a mais, porque eu pedi a Deus no altar. Eu me lembro, né? Eu disse para Deus, Deus, eu quero um prédio, mas eu quero 10.000 a mais do que eu tenho. Se é o Senhor que vai me dar, então me dá algo grande, porque eu quero algo grande, eu quero fazer algo grande para a tua obra. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa questão, né? Porque toda igreja estava no mesmo propósito, toda igreja estava no mesmo objetivo, toda igreja estava remando para o mesmo lado, ok? Então, você, quando é um gestor, quando você é um administrador, procure colocar pessoas remando junto com você e não remando ao contrário. Porque senão fica aquele cabo de força, né? Você quer puxar para um lado e o outro quer puxar para o outro, né? Isso pode acontecer em qualquer área, tá? Da administração. Sempre tem pessoas que eles vão contrário aos pensamentos, tá bom? Então, quando olhamos essa questão, o pastor, o presbítero, ele pega, então, os objetivos propostos pela igreja e tem que transformar isso em ação, tá? Através de planejamento, organização, direção, controle, tem que controlar, né? O que realmente vai ser feito, né? Colocar metas. Vamos dizer, você tem que ter metas. Todo mês você tem que ter aquela meta e você tem que lutar para atingir aquela meta. Vamos usar metas simples. Se sua meta, né? Vamos supor, vocês que têm empresa, vocês sabem que tem meses que dá mais trabalho, tem meses que dá menos trabalho, tem meses que você faz um valor muito alto, mas tem meses que você faz um valor muito baixo. Então, as suas metas precisam atingir aquele valor e você tem que ter em mente que quando aquele valor cair naquele mês, aquilo que você entrou, você pode gestar, administrar e cobrir toda aquela despesa e não passar aperto. Okay? E não passar aperto. Então, o trabalho do pastor, do presbítero, é sempre este: observar quais são os objetivos, pegar, não todos os objetivos, mas os melhores objetivos, né? Porque todo mundo tem um objetivo, mas você tem que pegar quais são as melhores opiniões, quais são o melhor objetivo, qual é a melhor meta, qual é a melhor estratégia, qual é o melhor planejamento, né? E organizar e colocar aquilo em prática para que a igreja possa andar e atingir a sua meta, né? Diante desse quadro que eu apresentei para vocês, né? A gente, para você ter uma ideia, a gente mantinha missionários em Cuba, né? 20 missionários em Cuba. Nós estamos conseguindo terminar agora. Fizemos toda a pandemia. Construímos a igreja na Bolívia, né? E ainda reformamos 6 igrejas no Brasil, com 7 anos de ministério. Então, o que Deus tem feito, eu não digo isso por minha causa, eu digo porque Deus tem me abençoado, né? Deus tem olhado para o meu coração e aceito o meu propósito. Então, quando você for administrar, procure se apresentar primeiro o teu coração a Deus e se Deus agrada do teu propósito. Por quê? Quando Deus agradar do seu propósito, Deus e ver que você tem uma meta, tem um objetivo, o próprio Deus se incumbe de fazer as coisas dar certo. Ok? Por mais que difíceis são, né? Porque a gente está vivendo tempos difíceis, tempos tenebrosos, estamos vivendo tempos, né, que a coisa está apertando. Mas quando você coloca as coisas na mão de Deus e apresenta o seu planejamento, né? Você apresenta a sua organização para Deus. Irmão, o Espírito Santo de Deus, ele é organizado. Organizado. Tá bom? Grave-se isso. O Espírito Santo de Deus, ele é organizado. Ele gosta da organização. Apesar que, de vez em quando, né, ele bagunça um pouquinho no meio do culto lá, né? As pessoas, né? Que tem pessoas que são mais pentecostal, né? E tem outros que são mais tradicional. A gente sabe que o mover do Espírito, né? Ele move as pessoas, mas o Espírito Santo, ele é organizado. Organizado. Tá bom? Então, quando você for apresentar algo para Deus, tenha
organização. E Deus irá aceitar o seu projeto. Eu não sei, tem várias pessoas me ouvindo aqui, né, e várias pessoas que vão ouvir depois, tá? Eu não nem sei para quem é essa palavra, mas grave isso com o seu coração. Deus vai aceitar o seu projeto planejado e organizado. Duas coisinhas. Planejado e organizado. Planeja, organiza e apresenta a Deus. E Deus irá aceitar o seu projeto e você vai alcançar a meta com a sua igreja em nome de Jesus. Ok? Olhando ainda, então, acabando aqui a página 5, né? Nós temos, então, direção e controle de todos os esforços realizados em todas as áreas, em todos os níveis, a fim de atingir tais objetivos, né? Ou seja, tem uma meta, então lute para atingir essa meta. Corra para atingir essa meta, sabe? Esforça-se. Convide, quando você que ministra, você que trabalha na igreja, entenda isso. A igreja gosta de metas, objetivos, né? Eu me recordo quando eu coloquei o objetivo de construir a igreja na Bolívia, eu coloquei no domingo, no outro domingo, estava lá. O dinheiro tinha saído. Por quê? A igreja gosta do desafio com metas e objetivos, tá? A igreja gosta dessa questão. O povo gosta... Desculpe-me. O povo gosta, né? De planejamento, tá bom? Olhando na página número 6 de vocês, quero ler isso com vocês agora. Nós vamos ver a origem, tá? Desde o início dos primeiros grupos sociais, a fim de conduzir bem os trabalhos, criou-se, né, a necessidade de estabelecer uma escala de comando, cuja função seria dirigir e gerir esses trabalhos coletivos. Diga-se de passagem que a igreja é um agrupamento humano com um objetivo a ser alcançado, um propósito a ser atingido, um alvo para cumprir. A administração é necessária, pois desde muito cedo se verificou que é impossível ao homem realizar a maioria das atividades que a própria sobrevivência lhe exigia, sem o auxílio de outras pessoas, mas esse auxílio só poderia ser eficaz em determinadas circunstâncias que, pouco a pouco, passou a conhecer. Como resultado imediato, surgiu um conjunto de atividades e de atitudes que tomariam o nome de, então, administração, tá? E que, com o decorrer do tempo, se transformou num campo definido de conhecimento científicos. Muitos autores têm negado que a administração constitua uma ciência na exata expressão da palavra. Na verdade, toda ciência se caracteriza pelo conhecimento metodizado da verdade em relação ao conjunto definido de fenômeno ou fatos. Se bem que, como todas as ciências sociais, a administração apresente uma grande complexidade devido aos inúmeros fatores integrantes de seu fenômeno, tá? Então, a administração, ela apareceu como ciência independente no fim do século XIX. Todo homem procura obter o máximo com o mínimo de esforço. Este princípio determinou a procura do rendimento máximo para qualquer atividade humana e, consequentemente, o estudo de como obter esse rendimento, né? Esse Frederick W. Taylor, nos Estados Unidos, já no século XVIII, e comprovou que a baixa produção em qualquer atividade se deve à falta de uma metodologia da produção. A realização de um objetivo, porém, se faz por meio de um processo divisível em partes ou etapas que, na sua continuação, levam ao resultado final. Essas etapas podem ser definidas e caracterizadas por funções específicas marcadas por um grau maior ou menor de dificuldades que exigirão um grau maior ou menor de especialização. Assim, o processo de realização de objetivo pode ser estudado como uma série de funções especializadas, funções que devem ser reunidas para se obter da forma mais eficiente o resultado almejado, tá? Olhando aí a página de número 7 de vocês, nós temos um quadro que vai nos apresentar algumas abordagens, né,
aspectos principais, tá? Abordagens prescritivas e normativas de administração, ok? Então, nós temos esse quadrinho aí, na página número 7, bem em cima. No primeiro quadro aqui, né, nós temos a teoria clássica, a teoria das relações humanas e a teoria neoclássica, tá bom? Vou ler com vocês, aí para vocês poderem entender um pouquinho sobre essa questão também. Apesar que está bem claro aqui. A ênfase, né, nas tarefas e na estrutura organizacional, que, no caso, ela entra na clássica, nas humanas, nas pessoas, e na neoclássica, no endetismo, tarefas, pessoas e estrutura, tá bom? Depois vem a abordagem da organização, que é a organização formal exclusivamente, organização informal exclusivamente e organização formal e informal. No terceiro quadro, que é o branquinho, né, o conceito da organização, estrutura formal como conjunto de órgãos, cargos e tarefas. Depois nós vemos o sistema social como conjunto de papéis sociais. E depois nós vemos o sistema social como objetivos e serem alcançados racionalmente. Depois vem os principais representantes, né? Que no caso aí tem vários nomes, o Taylor, o Feio, o Gilbert, e esses nomes aí que você está vendo aí, que tudo nome de alemão e inglês, né? Depois, no outro quadro aqui, nas teorias humanas, temos vários nomes também, né? Que praticamente alguns se repetem, tá? Depois, no quadrinho branco embaixo, nós temos característica básica da administração, tá? Eu sei que a letra está um pouco pequena, mas dá para a gente poder ir e ler isso aqui. Na teoria clássica, a engenharia humana e engenharia de produção. Na humana, a ciência social aplicada. E depois, na neoclássica, a técnica social básica e administração por objetivos, tá bom? No quadrinho cinza, nós vemos a concepção do homem, né? E aí, no segundo quadro, homo econômicos, homo social e homem organizacional e administrativo. Depois, no quadrinho branco, nós vemos o comportamento organizacional do indivíduo, que na teoria clássica é ser isolado que reage como indivíduo, né? Atomismo tayloriano, tá? Que está entre parênteses aí. Depois, nas relações humanas, ser social que reage como membro de grupo social. E depois, na neoclássica, ser racional e social voltado para o alcance de objetivos individuais e organizacionais. Depois, nós vemos o sistema de incentivos, né? Que são os sistemas materiais e salariais, incentivos sociais e simbólicos, e depois nós vemos incentivos mistos, tanto materiais como sociais. No quadrinho branco, embaixo do sistema, aí, no primeiro quadro, que é a teoria, no penúltimo quadro, aí você encontra relação entre objetivos organizacionais e objetivos individuais, tá? Aí vem, na teoria clássica, identidade de interesse. Não há conflito perceptível nas relações humanas, né? Identidade de interesse. Todo conflito é indesejado e deve ser evitado. Depois, na neoclássica, a integração entre objetivos organizacionais e objetivos individuais. E aí vem o último quadrinho todo marrom embaixo, na última linha, bem pequenininho aí, os resultados almejados. Máxima eficiência, satisfação do operário, eficiência e eficácia, né? Que todo o setor administrativo, né? Ele precisa atingir praticamente essa última linha. Ele tem que ter os resultados almejados, né?
Todo mundo que vai gestar ou administrar uma coisa, ele tem um objetivo. E a expectativa, então, de que a empresa, ou de que a igreja, ou de que, seja lá o que ele tiver trabalhando na questão da administração, é alcançar um resultado. Segundo, né, ele quer fazer isso com a máxima eficiência, né, independente da área que você trabalha, né, até mesmo no seu trabalho pessoal, o seu patrão ele espera que você tenha um certo tipo de eficiência em executar aquele tipo de trabalho, né? Eu trabalhei há 16 anos na cozinha, eu sou cozinheiro, né, da América, por 16 anos, comecei lavando prato e cheguei ao último ponto, que era ser chefe, e daí eu já não quis mais, né, ser chefe, eu já não quis mais mexer com essa área. Mas quando você trabalha numa cozinha, ele simplesmente, o chefe chega para você, né, que ele trabalha, além de fazer todo o menu, ele tem que administrar todo o trabalho, todos os funcionários, e a expectativa do chefe é você, por exemplo, ele te entrega uma receita, né? Ele quer que você desenvolva aquela receita no tempo determinado, para que quando o dono do restaurante chegar, ele poder ver que você foi um funcionário eficiente, né? Então, nós temos que ter, quer seja a pessoa que está trabalhando, né, ele tem que ter a máxima eficiência. Eu creio que você que tem a sua empresa, né, você espera que o seu funcionário ele tenha aquele tipo de eficiência que você já ensinou para ele, já passou para ele, e agora ele precisa ele ser eficiente e executar o trabalho que você espera, né? Para que possa ter o resultado que você também espera. Terceira coisa, para você ter, lembre-se disso, alcançar o seu resultado, para você ter a máxima eficiência, o operário precisa ter a satisfação, ele precisa estar satisfeito, né? Alguém que trabalha, quando ele está satisfeito, ele trabalha muito mais, desenvolve muito mais, e ele vai muito mais daquilo que você espera, quando ele tem a satisfação, né? A quarta coisa, eficiência e eficácia. Executar o trabalho, né? E fazer conforme foi pedido, tá bom? E aí embaixo, aí, nós encontramos, então, a administração eclesiástica. A administração eclesiástica na apostila de vocês. Uhum. Embora nós possamos adotar alguns princípios da administração secular, tá? Por isso que eu estou aplicando sobre a questão que vocês têm um pouquinho o conhecimento, porque vocês trabalham com a empresa, tá? A igreja precisa ser norteada por outros princípios, tá bom? Tudo bem, né? Que a igreja tem o seu lado administrativo, mas devemos lembrar que a igreja tem outros princípios, ok? Em virtude de sua natureza, a igreja não se confunde com nenhuma sociedade ou grupos éticos, tá bom? A sua corporalidade, organicidade, fraternidade, unicidade e consensualidade nascem, estruturam-se e se perpetuam na regeneração em Cristo Jesus, o Criador da comunhão dos santos, né? Lá na frente vai falar sobre a questão da administração de Jesus no seu ministério. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas no final da terceira ou quarta aula, praticamente. A missão da igreja é ser serva de Jesus Cristo, pelo culto permanente e exclusivo à Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, pelo amor interno que confraterniza seus membros, pela fidelidade às Escrituras, pela igualdade de seus componentes, pela missão evangelizadora entre todos os povos, pelo incansável testemunho cristão, tá? A palavra despenseiro, né, que no caso é a palavra que aparece praticamente de administrador, okay? Despenseiro. É encontrada 10 vezes no Novo Testamento. Por vezes, é também traduzida por mordomo, né? Em Lucas 12, 42. Se você tiver sua Bíblia, vamos lá, rapidinho. Vamos ver o que diz o texto, por favor. Eu gosto de trabalhar com os textos, né?
Eu estou usando a Almeida Revista Atualizada, tá bom? Deixar isso mais claro mais uma vez. Talvez a minha versão um pouquinho diferente, né? Que vai dizer o seguinte, né? Que no caso é a parábola do servo vigilante. Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhe sustento a seu tempo, tá? Aí aparece a palavra, então, mordomo, né? E no Lucas 16, 1, só pular aqui, que aparece a questão da palavra administrador, ou o administrador infiel, né? Que a palavra de Jesus vai falar sobre a questão do administrador infiel. E diz assim, então, Lucas 16, 1. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado com quem estava a defraudar os seus bens. A outra palavra que aparece no Novo Testamento, que está no livro de Romanos, capítulo 16, o versículo 23, só pegar aqui. Que é a palavra o tesoureiro, né? Que eventualmente é o tesoureiro. Romanos 16, 23, nos diz o seguinte: sauda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja sauda-vos Erastos, tesoureiro da cidade, o irmão de quarto, né? Depois, a segunda característica da palavra que aparece, o curador, né? Que está em Gálatas, capítulo 4, o versículo de número 2. Gálatas 4, 2. Mas está sobre tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai, tá? E depois vem a palavra, a responsabilidade do despenseiro, né? Ou economia, e é mencionada 9 vezes, sendo traduzida por administração. Já lemos Lucas 16, 2, mas nós temos ainda Colossenses 1, 25. Se você tem a sua Bíblia, eu te peço que você confere, por favor. Colossenses 1, 25. Que nos diz o seguinte: da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, tá? Depois, vem 1 Timóteo 1, 4. Que aí vai aparecer a palavra serviço, tá bom? Nem se ocupe com fábulas e genealogias sem fim, que antes promove discussões do que o serviço de Deus na fé, ok? Então, o conjunto de palavras tem como radicais os vocábulos casa, ou oikos, né? E lei, né? Que é nomos. O grego clássico é oikonomia, que significava originalmente a gerência de um lar, né? E denotava o mordomo da casa. No latim, o termo é oeconomia, né? De onde se deriva o nosso vocábulo economia. Despenseiro equivale a ecônomo, né? Originalmente um indivíduo encarregado da administração de uma casa, quando vemos aí, então, Isaías 22 e Lucas 16, nós já vemos. Na página 8 de vocês, é praticamente até onde nós vamos hoje, né? Permita-me, tá? Permita-me. Eu trouxe um material para vocês. Deixa eu só ver aqui. Que... Deixa
vocês quiserem anotar agora ou anotar depois, tá bom? Três coisas nós precisamos para poder ter um bom planejamento administrativo, né? Quando você vai gerar algo, ou gestar algo, tá? Nós, primeiramente, temos um sonho, tá? O sonho está na nossa mente, no nosso coração, ok? Então, como é que se começa isso? São três coisas que precisamos. Então, número 1, nós temos sonhos. Quando você abriu a sua empresa, quando você conquistou algo muito grande, que você batalhou, você sonhava com aquilo. Você desejava, né? Então, você precisa agora de transformar esse sonho em plano, ok? Pega o seu sonho, transforma em planos. Depois que você transformar esse sonho em plano, tá? Então você, por fim, precisa gerar ações, mas ações corretas, que mude o dia a dia, tá? Do seu ambiente, da sua igreja, tá? E que isso venha causar impacto nas pessoas, para que elas possam sentir realmente aquilo que você sonhou, planejou e colocou em ação, tá bom? Quando olhamos, então, essas três coisas, deixa eu falar com vocês sobre sonho, plano e ação. 3 pontos cada um. 3 dos sonhos, 2 do plano e 3 da ação. Está sendo gravado, se você não conseguir copiar tudo agora, você pode depois voltar o vídeo e assistir, ok? Ou colocar no papel. Depois também eu vou te indicar o livro, e você pode comprar o livro, adquirir o livro pelo... acho que vocês conhecem o pastor Valentim, né? Da Gerizim Books. O pastor Prestes falou que todos vocês têm acesso a Gerizim Books, né? Então, eu tive lá ontem, né, conversando com eles, tá? Esse livro que eu tenho aqui, eu já tenho há muito tempo, e eu vou te levar com vocês. Então, primeira coisa, sonhos para o futuro. Se você é líder de uma igreja, uma organização, e tem uma tremenda visão de futuro. Segundo, a sua dificuldade é transformar os sonhos em planos, tá? Pessoas têm dificuldade nisso, em pegar o sonho e fazer dele um plano, e sistematizar as ideias para que elas tomem forma. Ou seja, o sonho só vai tornar-se forma quando você sistematizar e colocar ele em um plano. Terceira coisa, a equipe que você administra, ou que você está na frente, tá bom? Ela espera isso de você, mas conduzir este processo de planejamento é um desafio que vai além das nossas competências, tá? Então, se eu tenho um sonho, primeira coisa, eu tenho que fazer ele tornar plano. Agora, planos para a ação, e não planos para ficar guardado, né? Quantas pessoas não têm projetos, desculpe-me, engavetados? Quantas pessoas não têm projetos, sonhos que estão dentro deles, né? Guardado aqui dentro, mas não realiza. Por quê? Porque ele não tem um plano de como realizar aquele sonho. Ele não colocou num papel a forma de realizar aquilo que ele tanto sonhava. Então, um bom administrador, ele precisa ter sonho e plano. Agora, plano não para guardar ou arquitetar o plano, né? Quantas pessoas têm a vontade de ter uma empresa? Coloca no papel, faz tudo certo, mas chega na hora, não tem a devida ação. Ou eles não conseguem tomar a certa decisão na hora certa e perde, e o sonho passa, e aí fica com aqueles, como diz o texto bíblico, como aqueles que sonham, mas não realizaram, tá bom? Então, planos, 2 coisas sobre planos para a ação. Reconhecer que você tem uma missão a cumprir na liderança da sua igreja ou da sua
organização, mas não precisa ser especialista em tudo. Ninguém é especialista em tudo, tá? Nós sempre precisamos de outrem ou de outro alguém. Ninguém é bom em tudo. Eu não sou bom em tudo. O reitor não é bom em tudo. O único bom em tudo que eu sei é chamado Jesus Cristo. Ele é bom em tudo. Ele faz tudo, resolve tudo, planeja tudo. E ele faz acontecer. Agora, nós sempre precisamos de pessoas capacitadas, ou seja, pessoas mais capacitadas do que eu, para poder me ajudar a desenvolver o plano e colocar em prática o sonho. Segunda coisa, buscar a ajuda que for necessária. Gente, não tenha vergonha de buscar ajuda. Eu sou pastor por 7 anos, não tenho vergonha. Quando eu preciso de ajuda, eu ligo para pastores amigos meus e peço orientação, me ajuda. Não estou entendendo o que está acontecendo, né? Então, não tenha vergonha de procurar ajuda. Não tenha medo de procurar ajuda, tá? Porque o medo, a vergonha toma conta da gente e a gente, às vezes, fica com aquele medo de procurar ajuda, ou perguntar como é que eu resolvo isso? Como é que eu faço isso? E a pessoa, então, fica presa, ela não vai nem para frente nem para trás. Por quê? Porque ela, às vezes, tem dificuldade naquela situação, não consegue resolver, mas não busca ajuda para poder resolver. Então, reconhecer que você tem uma missão, né? Mas que você não precisa ser especialista em tudo. Buscar ajuda que for necessária nas áreas que você não é forte, tá? Existem algumas áreas que nós somos debilitados, ok? E a gente precisa de ajuda, tá? De pessoas que são bons naquela área para poder fazer funcionar aquela área melhor. Deu para entender bem? Ok. Então, busque ajuda de mentores, consultores ou até mesmo assessores, né? E se a tua área é ministerial, busque alguém, um pastor, um gestor, que vai te ajudar, vai no seu escritório, vai sentar com você e vai te explicar, né, como que fazer as coisas funcionar melhor. Porque, às vezes, a gente que está num problema, a gente não consegue enxergar fora do problema. Mas a pessoa que vem de fora, ela enxerga por cima, enxerga tudo e consegue nos dar melhor um norte para a nossa vida. E aí nós vamos conseguir colocar o plano em ação, ok? Terceira palavra que eu disse é a ação, né? Mas a ação é para a transformação, ok? Ação para transformação. Como é que faz isso, então? Primeiro, encontrar as pessoas certas para a assessoria. Primeiro, encontre pessoas certas para a assessoria. Segundo, prepara um roteiro para a elaboração do planejamento, tá bom? Terceiro, sistematizar as ideias com a ajuda de mentores, tá? Isso é o conselho de um pastor que deixou para nós. O seu nome é o pastor Francisco, está no livro do pastor Josué Campanha, tá? O livro sobre planejamento estratégico para igrejas. Então, a gente precisa trabalhar esta questão, tá? Sonhos, planos e ação, ok? A outra coisa que eu queria compartilhar com vocês, baseado também na apostila de vocês, por hoje, né? Porque já vai dar 9h30 da noite. Olhando aí a apostila de vocês, eu já vou lá. Que um certo escritor, ele deixou uma anotação escrita, né? Que a principal tarefa do homem é administrar, tá? Administrar. Tem muitas pessoas que falam que Adão foi posto ali, mas Adão foi posto ali para administrar, tá bom? E não para olhar. Agora, você que ministra
você que é um missionário, é um pastor que trabalha na área administrativa de uma igreja, lembre-se disto. Grave isso com você. Nem todo pastor sabe administrar. Ok? E nem todo patrão também sabe administrar. Tá? O pastor, ele só deve liderar o processo de planejamento na igreja, sem assessoria, se tiver o dom da administração ou entender do assunto. Ok? Seria bom, tá? Seria bom, né? É um dos meus planos, né? Seria bom que todo pastor tivesse um curso praticamente só de administração, tá? Porque é uma área, né? Eu sou criado no Evangelho, nasci no Evangelho, meu pai é pastor por 37 anos já, no estado de Minas Gerais, né? Meu pai é pastor presidente no Brasil. Então, são 25 igrejas só no Brasil, fora as que tem na Bolívia, que tem tem lá no Paraguai, tem na África, né? Então, uma das coisas mais complicadas para o ministério pastoral é a questão administrativa, tá? Administrativo. E muitos pastores, porque a convenção que nós participamos, né? Que é a Comadvarda do Brasil, das Assembleias de Deus, muitos pastores apanham nessa questão da administração. E a igreja cobra essa questão. Então, seria bom, tá? Que toda pessoa que deseja ser um líder, que deseja alcançar um ministério pastoral, que ele procure, né, entender mais sobre essa situação, que é uma das questões que mais dá pano para manga dentro de uma igreja, tá? É a questão financeira, administrativa. Voltando na página 8 de vocês, nós ainda temos 15 minutos, né? O Novo Testamento, aparece a palavra, então, despenseiro, né? Já falamos lá do outro lado, na página 7, refere-se ao administrador da casa e das propriedades de um senhor. No Evangelho de Lucas, um termo se emprega alternadamente com escravo, ou doulos, né? Que é a palavra no grego, tá? O despenseiro ou mordomo tinha direito legal de agir em nome do seu senhor e deveria ser fiel e prudente. Em Lucas 12:42, 1 Coríntios 4:2. Um período de tempo determinado era concedido ao despenseiro, embora ele não soubesse por quanto tempo haveria de durar a sua administração. Deus permite aos homens, enquanto suas criaturas serem despenseiros, tá? Então Deus ele ao fazer Adão, né? Ao criar Adão, tá bom? A ideia, né? Vamos dizer assim, é dele ser um despenseiro, tá? E aí, se você quiser anotar com você os textos que eu vou citar, que no caso aí nós estamos falando sobre, então, administração de vida, tá? O versículo, então, para memorizar, que é Gênesis 1:28, né? Então, Deus abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra, né? O homem, tá? Ele é responsável por administrar a criação que Deus fez. Deus colocou essa função sobre ele, né? Aí, texto de referência, Deuteronômio 6:4-7, Mateus 18:23, Romanos 14:8-12, 1 Coríntios 4:2, né? E Gênesis 1:26-28, tá bom? São textos de referências que você pode usar para poder falar sobre a questão da administração de vida, que no caso é o de Adão, né? Aí nós ficamos bem claro que a mensagem dessa passagem é clara. A tarefa principal dada ao homem é administrar o mundo, a criação de Deus. É por intermédio de sua relação com as coisas materiais, com os seus bens, que o homem tem o privilégio, a responsabilidade de demonstrar a sua relação com o dono de todas as coisas. É por meio da administração hábil e fiel das coisas a ele entregue que o homem pode servir a Deus enquanto serve a outros.
Isso aí não está na apostila de vocês, né? Está aqui no livro que eu vou apresentar para vocês já já, tá bom? Sobre essa questão de administração. Então, quando vemos essa questão, né? As pessoas precisam, nós, vamos dizer assim, nós, né? Nós precisamos aprender a administrar o nosso estilo de vida, tá? Estilo de vida. Onde é que se encontra isso? Na Bíblia. Deixa eu só abrir para vocês aqui, eu já vou citar para vocês, né? Esta questão. Nós precisamos aprender a administrar o nosso estilo de vida. O versículo para você memorizar, Eclesiastes, capítulo 4, versículo 6, tá? Melhor é um punhado com tranquilidade do que ambas as mãos cheias com trabalho e vão desejo. Salomão, praticamente, né? O sábio, nos escreve esta palavra. Melhor é um punhado com tranquilidade do que ambas as mãos cheias com trabalho e vão desejo. Texto de referência, para você ter mais apoio no assunto, vou citar aqui agora. Eclesiastes 4, né? 4 ao 6. Mateus 5, do 8 ao 14. Mateus 6, 21. Mateus 7, 24 a 26. Filipenses 3, 7 a 8, né? Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, 23. E 1 Timóteo 6, 6. E Tiago 4, 15, tá bom? São textos que eu vou deixar aqui para vocês, gravado aqui para vocês poderem lerem, tá? Aonde são textos de referência de como organizar o nosso estilo de vida, né? Aí nós temos algumas observações. Salomão foi rico, mas ele considera tudo vaidade, tá? E aí, permita-me citar o estilo de vida e paz de espírito. Estilo de vida e paz de espírito, né? A atitude da vida é aquilo que nós escolhemos. Você vai ter a vida que você escolheu. Se você planejou uma vida, né, toda turbulenta, você vai ter turbulenta. Se você planeja ter uma vida de paz, você vai ter uma vida de paz, né? Se você planeja uma vida de guerra, você vai ter uma vida de guerra. Você é exatamente aquilo que você planta, né? Você não tem como plantar melancia e colher morango. Não funciona assim, tá bom? Então, nós precisamos ter um estilo de vida, né? Estilo de vida, nós precisamos de bons propósitos, tá? Nós precisamos de um crescimento contínuo. Nós precisamos de uma vida de luz, tá? Nós precisamos de uma vida simples, ok? Nós precisamos de valores verdadeiros para ter um estilo de vida e paz de espírito, tá? Então, baseado em 1 Timóteo 6,6, de fato, é grande fonte de lucro a piedade com o contentamento. É bom conselho para nós, quer na promessa, quer na riqueza, a paz de Cristo que excede todo entendimento. Você precisa ter esta paz. Filipenses 4:7, né? A paz de Cristo que excede todo entendimento. Depois de Paulo falar em Filipenses 3, no versículo 12, versículo 13, de que tudo já passei, mas eu prossigo para o meu alvo. No capítulo 7, no capítulo 4, ele coloca um pequeno desentendimento entre a Evoque e a Sintec, e no versículo 6, 5, 6, ele coloca a oração de súplica, e no versículo 7, ele coloca a oração, né, da paz, ou seja, a paz que excede de todo entendimento, e essa paz, ela flui de Cristo, ou seja, se você quer ter um estilo de vida, de paz, de espírito, você precisa aprender a passar por tudo, mas ter a paz de Cristo em você, tá bom? É a herança de cada filho de Deus. Meditemos nessas qualidades de vida que poderão nos levar a uma verdadeira felicidade. Quantas pessoas hoje
por uma má gestão na sua própria vida, não anda amargurado, não anda triste, não anda decaído, não anda oprimido, né? Não anda frustrado. Por quê? Porque ele teve uma má gestão, ou seja, ele fez más escolhas, não escolheu tão bem assim, tá bom? A segunda coisa é uma vida simples, né? Mateus 5:8, né? Jesus nos dá uns conselhos para nós sermos simples. É uma vida que evita as complicações, tá? Experimentadas por aquele que tem um coração dividido. Segunda coisa, é uma vida que preserva os verdadeiros valores espirituais. O estilo de vida e paz de espírito é uma vida que preserva os verdadeiros valores espirituais, assim como o sal, que age como preservador. Mateus 5:13. Eu não sei se vocês conhecem o texto, né? Mas deixa eu citar algo para vocês aqui interessantíssimo aqui. O sal, ele era usado, né, na preservação, tá? Preservação de muita coisa. E uma delas era o peixe. O peixe que era vir da Palestina para Jerusalém, né? Eles envolviam ele no sal, tá? Colocava sobre o lombo da mula, né? E aquele sal escaldante não fazia com que o peixe entrava em processo de putrefação, ok? Ou seja, né? O sal que lá na frente Jesus vai indicar que ele é o próprio sal, a própria palavra, ela inibe de que o pecado ele se prolifera na nossa vida. Ou seja, o sal ele nos envolve em nosso corpo, que no caso é a palavra de Deus, ele nos prepara ou nos guarda até o arrebatamento para chegarmos na Jerusalém celestial. Ou seja, então, uma vida que preserva os verdadeiros valores, princípios espirituais, é uma vida que está envolta na palavra, tá? Terceira coisa, é uma vida que espalha luz. Luz, estilo de vida e paz de espírito, tá? Então, essa vida precisa ter luz, que ilumina. Mateus 5:14, Jesus cita, né, que vós sois luz, tá? É uma vida que procura ajudar a solução de problema e não ser parte do problema. Ou seja, se você trabalha na sua igreja, numa área administrativa, na sua empresa, seja luz, não seja problema, seja solução, mas não seja o motivo da discussão, seja aquela pessoa que vai levar paz. Por quê? Porque você administra bem as suas emoções e a sua vida. Então, quando você administra bem a sua vida, então você tem paz de espírito, então você é luz, né? Aí lá em 1 de João, no capítulo 1, se me fala a memória, no versículo 7, 8, 9, se andarmos na luz como ele na luz está, então nós temos comunhão uns com os outros, ou seja, então quando você chegar, as pessoas vão sentir no ambiente que chegou alguém que traz paz, que traz comunhão, que traz harmonia no meio do setor onde causa muita confusão, que é um setor administrativo. Então, seja luz, né? Luz, tá bom? Eu não vou entrar nos detalhes do texto, porque depois, outra hora, eu falo, como eu falei do sal. O nosso tempo também está acabando. É uma vida de contínuo crescimento, rumo ao alvo estabelecido por Cristo, tá? Se você trabalha na sua igreja, administra na sua igreja, qual seja a sua função, tá bom? Lembre-se, há um alvo estabelecido por Cristo, tá? Mateus 5:48. Busca a perfeição no sentido da maturidade ou integridade cristã. Quantas pessoas imaturas hoje não estão no setor administrativo? E aí o que acontece? Geram-se problemas. Então, procure ter pessoas maduras, tá? Capazes e íntegras, ou de integridade cristã, para que tudo possa correr bem. Então, se você quer ver se a pessoa é boa administrador, né? Ou trabalha bem na área administrativa, observe a vida dele, se é bem administrada. E aí você vai saber se ele consegue administrar a sua empresa, a sua igreja, né? Tudo isso é posto em pauta. Mais uma, para a gente poder caminhar, é uma vida caracterizada por singeleza, de propósito, como definida por Cristo em Mateus 6,19. Mateus 6,19.
que somente aquilo que é eterno merece ser juntamente guardado como nosso tesouro. O nosso problema, né, é que queremos guardar o que é passageiro. E ele nos convida, num estilo de vida, onde tem-se paz de espírito. Então, nós preservamos aquilo que é eterno, tá? Aquilo que vem de Deus, e Deus guarda para nós no céu, aquilo que o ferrugem, né, não consome, a taça não consome, o ladrão não rouba, é o que está guardado em Deus para nós. Então, se eu sou um bom administrador da minha vida, eu tenho paz na vida e serei um bom administrador ou um bom gestor na minha empresa ou na minha igreja, tá? Mais uma, então, é uma vida que nunca esquece que algum dia será julgado, tá bom? Quando administramos a nossa vida, tá? Devemos lembrar que, em algum momento, nós seremos julgados, cobrados. Você que é o patrão, você sabe que chega uma hora você vai requerer do seu funcionário aquilo que você deu na mão dele. O que eu dei na sua mão? O que você fez? Assim também será conosco. Lembra lá nas parábolas dos talentos, né? Quando o dono volta, ele quer saber o que você fez com os talentos, ou como você administrou os seus talentos, o que você usou para fazer com os seus talentos. Assim também é numa empresa. Quando a empresa investe em alguém, a expectativa da empresa é do que ele vai fazer com o que nós investimos nele. A igreja também, na mesma expectativa, quando coloca alguém no setor administrativo, a expectativa dos membros e do pastor é que a pessoa, primeiro, saiba administrar a sua vida, segundo, vai administrar a igreja e fazer com excelência, por quê? Primeiro, para Deus e depois para os homens, ok? Olhando na apostila de vocês, para a gente encerrar, tá? Na página 8 ainda. Aí nós temos, então, que é responsabilidade inescapável, tá? Do homem, que algum dia ele deve prestar contas ao Criador. Na sua inaudita graça, Deus permite que os seus filhos serem despenseiros. Deus permite isso, tá? Nós somos mordomos sobre a casa de Deus. Nós somos mordomos sobre a casa de Deus. Servir uns aos outros, tá? Conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme, lembre-se, multiforme graça de Deus, ou seja, Deus tem várias formas, tá? E nem todo mundo tem o dom de administrar. Lembre-se disso, não são todos. A pessoa precisa reconhecer, essa não é a minha área, ponto. E passa a bola, porque senão vai dar problema lá na frente, ok? O povo de Deus, a comunidade de Deus é sua casa. 1 Timóteo 3,15. Está lá embaixo. Se você ver lá, 1 Timóteo 3,15. Assim, o Novo Testamento, a partir dos ensinos de Jesus Cristo, adverte-nos que a mordomia sábia e diligente, a serviço do mestre, ela é importante. Nós precisamos dela, ok? Os despenseiros não devem considerar as questões da casa como sendo assuntos particulares deles. Somos meramente despenseiros dos dons que eles foram confiados e devem prestar contas da sua administração, ok? Ou seja, independente da área que você trabalha na sua igreja, nós vamos prestar conta. Ah, mas eu sou um mero professor de escola dominical. Você está gestando algo, você está administrando algo. Você vai prestar conta. Ah, mas eu sou cooperador, eu só abro a porta, acendo a luz, eu faço isso, eu faço aquilo. Você tem que administrar o seu trabalho e você vai prestar conta. Ah, mas eu sou só o zelador, né? Você vai prestar conta do seu trabalho, porque cada um na casa de Deus tem uma função e Deus não olha de cima para baixo, Deus olha todo mundo igual. O limpador e o pastor, Deus olha igual. O abridor de porta, né? E o pregador, Deus olha igual, tá? Então, Deus vai requerer de todos nós, tá? Os dons que Ele nos deu para administrar, fazer. E muitas pessoas não estão sabendo utilizar aquilo que Deus depositou. E a fiel administração determina que Deus confiará ao seu despenseiro as riquezas maiores
Olha só, lá embaixo, tá? Antes do último parágrafo do número 2, na sua apostila, página número 8. Antes de entrar nessa palavra, o pastor aí, né, que está um parágrafo separado, né, desse todo quadrado de texto, a última frase desse quadrado aí em cima aí, e a fiel administração determina que Deus confiará ao despenseiro as riquezas maiores, verdadeiras, né? Então, para a gente fechar hoje aqui, né? O pastor possui funções privativas e atribuições que, quando desenvolvidas, demonstram que está sendo um bom administrador, um bom mordomo dos bens que pertencem ao Senhor. Gente, vocês entenderam o que eu falei aqui hoje? Todo mundo? Amen? Ok. Semana que vem, são 9, já vai dar 9h50, né? Semana que vem a gente começa com os slides, tá? A gente vai entrar nele, acho que o pastor mandou para todos vocês os slides da aula, tá? Vocês podem dar uma olhada. E aí, hoje ainda eu mando a foto dos livros, né, para vocês, do livro que eu usei hoje. Caso vocês queiram comprar, né, queiram utilizar, vocês podem adquirir lá na livraria da Gerizim Books, né? Outros, sim. Lembrando a vocês, né, que o exercício da aula passada, né, vocês precisam enviar para o pastor Prestes, né? E lembrando a vocês que nós só temos mais 4 aulas, e será o último período que eu vou estar com vocês, né? Vocês vão voltar para a segunda-feira, a qual vocês saíram da segunda-feira para estar aqui na quarta, e vocês vão estar com o pastor Prestes e com outro professor junto com vocês. Então, quero agradecer a vocês por tudo, tá? Hoje ainda eu envio para vocês aí o livro, e semana que vem nós entramos, então, terminamos a página 8, tá? Só tem 27 páginas da apostila de vocês, se não me falha a memória, ok? E aí nós vamos ter também nos slides, para a gente poder estar entendendo cada dia um pouquinho mais sobre a administração, tá? Então, todas as notas que eu deixei aqui, você pode voltar no vídeo e ouvir, né, os versículos, né? Para você pegar, tá? Tudo isso direitinho, e você tem em pauta com você, e você olhar para dentro de você, como eu faço, né? Ver se realmente nós estamos, primeiramente, administrando bem a nossa vida. Primeira coisa, a nossa vida precisa ser administrada e bem. Amém? Vou fazer uma oração com vocês. Obrigado pelo dia de hoje. Semana que vem eu volto com vocês mais uma vez, tá? E nós vamos estar aí voltando na página 8 em diante para podermos dar continuidade à nossa matéria. Pai, eu quero te agradecer por esse momento de hoje aqui com esta aula, com cada um presente. Muito obrigado, Pai, por cada pessoa, que o Senhor possa abençoar cada um, guardar cada um. Que o Senhor possa dar entendimento, Pai. Eu sei que é uma matéria não tão simples, uma matéria mais didática, né, que exige um pouquinho a mais, mas que o Senhor possa, o Teu Espírito Santo possa colocar em cada mente e fazê-los entender essa questão da administração. Primeiro, precisamos administrar a nossa vida, para depois queremos administrar algo para Ti. Pai, que Teu Espírito Santo possa dar inteligência e sabedoria a cada um que me escuta aqui nessa noite, que vai escutar essa aula. Dá a eles inteligência para poder administrar a própria vida. Que o Senhor possa dirigir cada vida. Coloque anjos ao redor do Teu povo, guardando e abençoando, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe todos vocês, em o nome de Jesus. Um bom descanso. E semana que vem nós voltamos. Amém. Amém.